Abra sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 21. Eu farei a leitura dos versículos 4 até o versículo 9. Números, capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Números está bem lá no início da Bíblia, entre os livros do Pentateuco, então está muito fácil para você encontrar aí. Diz assim a palavra do Senhor: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que ele tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Bom, infelizmente, esse povo depois pegou essa serpente e tornou-a em algo para a idolatria. Tornou-a em um ídolo. E um dos reis precisou, inclusive, quebrá-la, dizendo: não, essa serpente já não é mais bênção no nosso meio. Mas eu não quero falar dessa parte lá da frente. Eu quero falar do que essa serpente de bronze significa para nós hoje, simboliza, na verdade. E quero também falar sobre a questão de que, mesmo em desobediência, Deus trouxe salvação. Para mim e para você, que estamos rumo à terra prometida, que é o céu, que é a morada com Deus, estamos vivendo neste mundo que a Bíblia bem enumera: jaz no maligno, um mundo corrompido. Então nós podemos comparar, equiparar o mundo de hoje, o tempo que nós vivemos, ao deserto. Porque o deserto era um lugar de dificuldades, de constantes barreiras e desafios, mas em nenhum momento, nenhum segundo sequer da travessia do povo pelo deserto, Deus deixou-os só. Deus sempre esteve com eles. Assim como nos dias de hoje, pensando no mundo em que nós vivemos, desse tempo que nós estamos aqui, o Senhor também, mesmo o mundo sendo tão cruel, mesmo o mundo sendo mal, mesmo no mundo encontrarmos também pessoas más e vivemos situações ruins, o Senhor está conosco. Essa é a palavra que deve ficar no meu e no seu coração nessa noite, porque o tema da mensagem é salvação no deserto. Então eu quero que você entenda primeiramente a importância desta experiência que o povo teve no deserto, porque o próprio Jesus utilizou desse texto, o próprio Jesus utilizou dessa passagem, quando ele disse a respeito dele mesmo. Se você quiser abrir, deixa aí Números aberto de alguma forma, mas se você quiser acompanhar comigo, João capítulo 3, versículos 14 e 15, é o Senhor Jesus mesmo dizendo a respeito dele a Nicodemos, um mestre da lei, um conhecedor da lei, da história, um conhecedor
do Pentateuco, um conhecedor dos livros da lei, dos estatutos, de tudo. E Jesus o faz relembrar da serpente de bronze levantada no deserto e fala o seguinte, João capítulo 3, versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Mais do que olhar para Jesus, como olhavam para a serpente, é preciso crer nele. Algumas pessoas até têm olhado para Jesus. E ele diz que pelo fato dele ser levantado naquela cruz, ele atrairia a muitos. Mas alguns ficaram só até o ponto do ver, do visualizar. Mas eu e você, nessa noite, estamos sendo relembrados, para aqueles que já creem, que não só vimos, mas nós cremos nele. Nós não só o vemos, mas nós cremos no Senhor Jesus. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não crê no Senhor Jesus, eu quero dizer que é preciso que você creia. Você precisa ver Jesus de uma maneira agora diferente, visto pela fé. Assim como a serpente foi elevada no deserto, as pessoas olhavam com fé. Pela fé, nós hoje cremos no Senhor Jesus e por isso somos salvos por Ele. E somos salvos do tempo para o tempo futuro, porque viveremos eternamente com Deus, mas também seremos salvos enquanto estivermos vivendo aqui, porque a graça dele nos cercará, quando acabamos de cantar, porque ele estará conosco todos os dias, até a consumação de tudo, até a consumação dos séculos, até a consumação da nossa vida terrena, até o dia do arrebatamento, até o dia que ele voltar, ele estará conosco. Portanto, ele é o nosso Salvador no deserto. Ele é aquele que anda conosco no deserto. Ele é aquele que nos acompanha no deserto. E deserto dá uma mensagem assim, ou na verdade, várias mensagens. Mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre o principal livramento que Jesus nos deu neste deserto. Foi a remissão dos nossos pecados, pelo seu sacrifício na cruz. Talvez alguns vão pensar, nossa, mensagem boa para domingo que vem, que é a ceia. Não, domingo que vem é outro domingo. Hoje eu quero que você preste atenção, que Jesus, ele também requer de mim e de você, que já nascemos de novo, um compromisso de vivermos a cada dia com menos pecado. O povo de Israel parece que não entendia isso. Olha o que o versículo 4, agora vamos lá para Números de novo, né? Eu tenho essa cordinha aqui, ó. Quem tem, ó, uma dica, põe a cordinha aqui no meio, fica fácil essa vai e volta aí. Olha só, aqui em Números no capítulo 21, no versículo 4 e no versículo 5, nós veremos por que Israel pecou. Por que o povo pecou? Diz assim a palavra no versículo 4, no finalzinho, o povo se tornou impaciente no caminho. Há alguns escritores, estudiosos, comentaristas, né, da Bíblia, teólogos, que dizem que também eles mudaram o percurso. Deus sempre dizia, vai por um caminho, às vezes eles queriam ir por outro. Bom, para falar a verdade, um caminho de dias transformou-se num caminho de 40 anos. E quantas vezes, antes da gente falar, ei, povo de Israel, hein, povo esquisito, quantas vezes eu e você também damos uma volta ao mundo para conquistarmos algo que o Senhor poderia nos dar em pouco tempo, mas por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa impaciência no caminho, nós começamos a nos perder. Tem uma boa notícia, Deus está aqui. Deus quer te abençoar no caminho. E é preciso, talvez, rever algumas coisas, porque Deus quer voltar você ao centro da sua vontade. Não faça atalhos, não,
no intuito de chegar mais rápido. Não pegue um caminho mais longo. Não pegue nenhum caminho seu. Creia no Senhor e ande pelo caminho dele. Aquilo que foi traçado por ele. O Senhor já me falou várias coisas através da sua palavra, e palavras também específicas na minha vida, sobre como eu devo andar. E vez ou outra, eu me pego... Opa, não é esse caminho não, peraí. Retrocede. O mundo aí fala, não pode retroceder. Para que a gente tenha paz com Deus, retroceda. Pega o caminho certo. Anda no prumo, anda no rumo. Porque o Senhor tem prazer na obediência. Aqui o povo começou a errar porque foi impaciente no caminho. O pecado deles foi gerado primeiramente na impaciência. Porque agora vem o segundo ato do pecado. Eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Nós estamos vivendo na graça, né, pastor? Mas eu falo para você, muito cuidado com as coisas que você fala contra Deus e contra a liderança. Tem gente que pensa que já passou e tal, tem gente aí na internet aos montes. Eu sei que infelizmente tem algumas igrejas que aproveitam da questão bíblica, que a autoridade, pastores, líderes de ministério, tem o seu lugar de autoridade e começa a fazer pressão sobre o povo. Não, isso não é de Deus, isso não é bíblico, mas é bíblico que há autoridade constituída por Deus. Então, tome muito cuidado com a maneira que você fala, porque aqui eles não só falavam contra Deus, eles falavam também contra Moisés. E é interessante que quando eles chegam a Moisés para confessar o pecado, eles dizem, nós falamos contra Deus e contra você. Então há um peso também quando se fala, por se falar contra a liderança. Tome muito cuidado. Mas eu quero focar nessa questão aqui, olha, eles começaram a pecar por causa da impaciência, mas vem agora o segundo ato do pecado, sabe qual foi? Murmuração. O versículo 5 diz que o que eles falavam contra Deus e contra Moisés era o seguinte, olha só, no versículo 5, por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, que é o mesmo que está cheia, está enjoada, está com repulsa já desse pão vil. Gente, era o maná que Deus dava todos os dias, a prova da sua presença, a prova da sua provisão, a prova de que ele não deixaria o povo passar fome. Nós também às vezes erramos, porque Deus nos promete isso, eu vou suprir em Cristo todas as vossas necessidades, e necessidades é uma coisa, desejos são outras coisas. Ele nos supre as necessidades, e tem prazer em nos dar aquilo que deseja o nosso coração, mas tem gente que não reconhece nem essa primeira parte aqui, que Ele em Cristo Jesus supre as nossas necessidades, e começa a falar de Deus, e começa a falar para a liderança, e aí, o que está acontecendo comigo? Não, ore a Deus, coloque-se diante de Deus, não fique impaciente, não murmure, porque existem consequências. Israel, ele sempre murmurou, você não precisa abrir, nem eu vou ler também, mas em Números, no capítulo 14, no versículo 22, alguns capítulos aqui para trás, o Senhor fala o seguinte para eles, vocês já falaram mal de mim 10 vezes. Tem Números 11, que é muito conhecido, porque o populacho que estava no meio deles, sim, pessoas que eles se tornaram amigos no Egito, que eram do Egito, não era do povo hebreu ou judeu agora, mas, deixa a gente com vocês, e eles colocaram esses amigos na passeata. Vamos com a gente, tá? Você vai ver que legal que era, vamos atravessar o mar. Aí esse povo lá no deserto,
Eles não tinham conhecimento de Deus. Ainda como o povo, pelo menos se esperava que o povo de Deus tivesse. Então eles começaram a reclamar. E a Bíblia fala que o populacho que estava no meio deles começou a reclamar. E o povo entrou na murmuração também. Às vezes não é só assunto de igreja o que eu vou falar aqui. Às vezes você murmura demais no teu trabalho. Você murmura demais do seu trabalho. Você murmura demais na escola. Você murmura demais da escola. Você murmura demais dos seus pais. Você murmura demais dos seus filhos. Você murmura demais de tudo aquilo que o Senhor tem te dado, mas você não enxerga naquele momento que Deus tem te dado e começa a murmurar. Aí às vezes vem a consequência, porque começam a acontecer perdas. Aí começa a valorizar. Mas a gente não precisa chegar a esse ponto, certo, igreja? Nós podemos reconhecer o que Deus faz agora. Olha, eu tenho uma frase aqui que eu quero que você pense nela. Eu escrevi o seguinte: não são as circunstâncias apenas, e sim o coração mau que provoca as murmurações. As murmurações não são só por causa das situações, mas as murmurações, aquela que murmura, aquela pessoa que você não aguenta chegar perto dela, porque ela só murmura. É um coração já tendencioso a reclamar. Aprendeu a reclamar. Olha, aqui eles perderam a paciência. Aqui eles murmuravam contra a questão de que não tinha água do jeito que eles imaginavam. Eles disseram que já estavam enjoados do maná. Mas nós não conseguimos viver sem o pão da vida. E vou dizer uma coisa que vai, mais uma vez, deve pelo menos, nos alertar aqui nessa noite. É que tem pessoas nos dias de hoje que não reclamam do maná, porque ele nem existe mais para nós, mas reclamam do próprio Jesus, que é o pão vivo. Ai, pastor, verdade? Verdade. E Jesus, ele se intitula, não precisa abrir, mas João 6,35, João 6,51 e João 6,58, como o pão da vida. Então nós precisamos urgentemente deixar a murmuração, porque nós às vezes não reconhecemos o que Deus tem feito por nós. Ele já nos prometeu sustento, mas alguns acham que isso é pouco, como eu já disse, e arriscam tudo como fez o povo, através da murmuração. Meu irmão, minha irmã, eu, você, nós temos um pão excelente, um pão que não sustenta somente o nosso físico por causa das promessas que em Cristo Jesus as nossas necessidades serão supridas, mas ele supre também o nosso espírito, a nossa alma, que é o Senhor Jesus. Eu falei, não vou ler não, mas eu vou ler sim. João 6,35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Exatamente do que o povo reclamava, Jesus é, e Jesus tinha para dar. Versículo 51 de João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E em João 6,58, este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram no deserto, e contudo morreram. Mas quem comer este pão, o pão vivo, Jesus, viverá eternamente. Então nós precisamos nos alimentar dele. E a forma é pela sua palavra. Mas eu disse, e o tema da mensagem dessa noite é salvação no deserto. Amém, igreja? O povo então começa a enxergar um pouco diferente o que eles estavam fazendo e falando. Porque a palavra diz aqui no versículo 6,
que veio sobre o povo, serpentes que mordiam o povo, e muitos do povo de Israel morreram. Pouco atrás, morreram engasgados, porque eles reclamaram do maná, o Senhor mandou codornizes e eles comeram, como diz a palavra, até sair pelos narizes. Então eles começaram a se empanturrar, a se entalar e começaram a morrer. Agora eles morrem por causa da serpente. Nós não podemos brincar com o pecado. A serpente aqui para nós, que traz consequência, é o próprio pecado. O Senhor não enviará uma serpente, ou da parte dele, um castigo. Na verdade, ele já deixou para mim e para você, escrito e declarado, que há só um caminho que leva a Deus, e é Jesus. E este caminho é um caminho estreito, de porta estreita. Então não é para ficar inventando moda, não é para ficar brincando com o pecado, não é para ficar dizendo, mas Deus perdoa. Eu sei que Ele perdoa, perdoou o povo, nós vamos ler agora, e Ele também nos perdoará. Mas isso é diferente de algo que você cria no seu coração, toda hora impaciente, toda hora murmurando, toda hora flertando, toda hora brincando com o pecado. E alguma consequência poderá vir. Muitas pessoas estão frias na fé, porque deixaram o pecado tomar conta de novo da vida delas. E aqui esse tipo de pecado do povo, por causa das serpentes, trouxe morte. Hoje, o que pode trazer também abatimento na vida espiritual, e que mantém o homem sem Jesus, morto espiritualmente, é o pecado. Então nós precisamos nos livrar dessas serpentes. E qual é a forma de fazer isso? A palavra diz aqui, no versículo 7, que o povo veio a Moisés e disse assim: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e peça que Ele tire de nós as serpentes. Moisés orou pelo povo. E depois nós vemos no versículo 8, que Deus dá a Moisés uma estratégia de como ele agiria entre o povo. É muito importante que eu e você tomemos posse dessa palavra nessa noite. Você que já conhece a Jesus, amém, já tem o pão vivo, já tem se alimentado da graça do Senhor. E aliás, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que com relação ao pecado, Jesus tem o poder de aniquilar o pecado das nossas vidas, porque diz assim, portanto, Romanos 5, 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. No versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então ele tem poder para trabalhar na minha vida, na sua vida e começar a aniquilar o pecado. E é assim mesmo que precisa ser. Antes era um pecado de um jeito, hoje a gente já não tem mais aquele lá, porque nós vamos crescendo no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua vontade, e nós vamos abandonando as coisas do velho homem. As coisas que lá no início da vida cristã, ainda vivíamos algumas delas, porque não entendíamos, mas o Senhor vai tirando tudo isso de nós. A confissão do pecado, conforme aconteceu aqui no versículo 7, de Números 21, que é o texto base dessa mensagem, é uma confissão que imediatamente recebeu a misericórdia, recebeu o perdão e recebeu a cura de Deus. Por quê?
Deus já falou para Moisés o que ele deveria fazer, e o que Moisés fez em obediência ao Senhor, como um líder obediente que ele era, o Senhor então já começou a atuar. Primeiro veio a misericórdia, Deus ouviu o pedido de perdão, e Deus perdoou. E assim que Deus perdoou, Deus curou. Sim, a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele faz uma obra completa. E não é para ele ficar depois dizendo para você, ó meu filho, o que você fez. Não, até os nossos pais fazem, mas o nosso Pai Celestial não faz isso. Ele não fica falando, ó, o que você fez. Ele perdoa e ele traz total restauração. Na minha vida e na sua vida. Lá em Salmo 103, versículos 3 e 4, diz que ele perdoa e ele também redime a nossa vida da cova. Então, ele é aquele que perdoa, ele é quem perdoa os nossos pecados. Nós temos na palavra de Deus também, Lucas capítulo 15, versículos 21 e 22, o filho pródigo que volta para a casa do pai, confessa e o seu pai recebe-o de volta em sua casa. Isso não é para que você fique aprendendo a andar num círculo de desobediência e de pecado. Talvez por aí tenha alguém que até incite isso aí. Não, você pode viver a tua vidinha aí. Não, eu digo para você, é para parar de viver essa vidinha. Mas se você ainda está vivendo nessa vidinha, hoje o Senhor quer tirar você de lá. E eu tenho essa notícia, como Ele fez na vida do povo. Confesse o teu pecado ao Senhor. Você vai alcançar misericórdia. Vai alcançar o perdão e vai alcançar a restauração. Aí é para você não ficar voltando mais. O povo aqui não fez isso, ou não fazia isso. Tanto que nós estamos aqui no capítulo 21, e há uma declaração do Senhor que eles sempre murmuraram. Eles sempre reclamaram. Eu não sei qual é o pecado, a falha, o costume errado, mas é pecado. Só estou falando costume errado para ajudar a tua mente a pensar aí. Se bem que o Espírito Santo de Deus já está fazendo tudo. Mas eu quero que você pense aí no costume errado, vulgo, pecado, que você tem cometido. Porque o Senhor nessa noite quer fazer uma obra na tua vida. E Ele tem o remédio. Olha os versículos 8 e 9. Ele dá então a Moisés a orientação: faça uma serpente, ponha-na sobre uma haste, e será que todo que foi mordido, mirar essa serpente, viverá. Versículo 9 é a confirmação de que Moisés fez, de que Moisés colocou na haste, de que Moisés levantou, de que o povo olhou, e conforme iam olhando, eles eram sarados, eles eram curados. Tudo porque tiveram uma confissão sincera. Quando eles olhavam para a serpente, o pecado era mostrado. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós somos como despidos, e Ele nos mostra o que nós precisamos mudar. A serpente de bronze, ela foi colocada sobre uma haste. Mais tarde, o nosso Senhor foi colocado no madeiro. Quem olhava para aquela serpente de bronze, vivia. E quem olha para Jesus e pela fé o recebe, também viverá. Como nós lemos em João 3,14, que ele disse a Nicodemos quem ele era. Ele tipificava. Tipificar a igreja é dizer o seguinte:
ele é melhor do que a serpente de bronze. Mas ele tipificava a serpente de bronze. Para Nicodemos entender, quem sou eu? Eu sou aquele que todo que olhar e todo que crê será salvo. A serpente de bronze era o remédio de Deus para um povo que estava morrendo. E da mesma maneira, Jesus é a única solução para esse mundo morto em seus delitos e pecados. Não há outro meio, não há outro jeito, não há outro Senhor, não há outra pessoa, não há outro líder que viveu até temente a Deus, que morreu, que a gente possa invocar e ser salvo. Não há. Só Jesus pode salvar o homem. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, dizendo que pela fé, nós podemos ter vitória no deserto. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, a parte B diz assim: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, pela fé, nós teremos vitória neste mundo e nós teremos vitória no deserto. Em Hebreus capítulo 11, você vai ler lá a galeria de pais da fé e você verá as grandes obras pela fé, ou as grandes obras da fé. A fé, ela precisa ser perseverante. Se na hora da provação você falha na fé, sabe o que automaticamente pode tomar conta do seu coração? É muito sério o que eu vou falar. Sabe o que automaticamente pode tomar conta do seu coração? A incredulidade. E tem muita gente, infelizmente, que está vivendo na incredulidade. Porque a sua fé tem sido falha. Você já sabe quem é o Senhor Jesus. Você já sabe o que Ele pode fazer. Você já sabe que mesmo enfrentando tempestades, Ele sempre estará com você. Mas às vezes você deixa que a impaciência, a murmuração, tome conta do seu coração. E às vezes nós estamos como os discípulos. E eu estou terminando. Abra comigo Marcos capítulo 4. Versículos 40 e 41. Olha só o que Jesus disse aos discípulos depois de acalmar uma tempestade. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Dizendo, no sentido da palavra, incrédulos. Continua a pergunta: como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos. Eu quero que você pense nesse momento comigo, nesta palavra. Estamos vivendo sim neste mundo. Este mundo tipifica, representa o deserto que o povo viveu. Mas o povo foi impaciente e murmurador. Depois se arrependeu, foi salvo. Nós também um dia fomos salvos de toda a ira, porque entregamos a nossa vida a Jesus. E agora nós caminhamos com Ele pela fé. Nós precisamos então entender que sem o Senhor, nós não conseguiremos andar, avançar e vencer. E aqui Jesus, no Novo Testamento, mostra para mim e para você, que mesmo homens que andavam com Ele, fraquejaram, erraram, duvidaram.
E se talvez essa é a tua situação hoje, agora, coloque a sua vida diante do Senhor. Comece confessando ao Senhor a tua falha, peça perdão a Ele, porque Ele quer te salvar no deserto. Já sou salvo por Jesus Cristo, mas tem situações que ainda nós precisamos da intervenção do Senhor. Talvez outro tipo de serpente não é enviada por Deus, de maneira nenhuma, mas talvez outro tipo de serpente tenha se levantado contra você. E hoje você pode olhar firmemente para Jesus, e Ele vai te abençoar. Mas antes, eu quero perguntar, se alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e que quer nessa noite ter uma experiência de vida, colocando a sua vida no altar do Senhor e dizendo: Senhor, eu olho hoje para Ti, e pela fé eu creio que Tu és o Filho de Deus, porque eu quero ser salvo. Há alguém nessa noite que entendeu essa palavra e entendeu também que precisa entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Há alguém nessa situação? Ou que precisa de um retorno de reconciliação porque estava distante dele? Da mesma forma, levante uma de suas mãos. O povo se distanciou e teve uma grande consequência. Há alguém nessa situação também para orar de reconciliação? Então, glórias ao Senhor que estamos no caminho e que já olhamos pela fé em Jesus. E Ele que foi levantado naquele madeiro, a exemplo da serpente que foi levantada para o povo ver e ser curada. Nós somos curados pelo Senhor, amém?